Fala pessoal, nesse vídeo eu apresento 4 níveis da leitura e a cada nível você aprofunda mais a sua leitura e consegue extrair mais do conteúdo de um livro. Hoje eu aproveitei que é feriado para estudar um pouquinho mais a respeito desse livro e é desse livro que eu tirei esses 4 níveis. Mortimer Adler, a estrutura desse livro, ele basicamente fala sobre esses 4 níveis. São 400 páginas, né, explicando sobre como realizar melhor esses 4 níveis e assim você consegue desenvolver uma leitura mais eficiente, com um conteúdo mais denso, mais profundo, e também fazendo esses 4 níveis você consegue ter uma compreensão melhor, né, daquilo que o livro está trazendo, e você pode discordar, concordar com o autor e ter uma conversa mais agradável com o autor, passando por esses níveis de leitura. Eu estou começando a fazer isso nas minhas leituras e eu quero sempre desenvolver esses 4 níveis. Quando eu escolher um tema, escolher um livro, vocês vão perceber que muito do que ele fala nesses 4 níveis, você consegue subindo de nível na sua leitura, né? E primeiro, para chegar nesses 4 níveis, para começar a falar sobre esses 4 níveis, eu preciso colocar um ponto muito importante, que é definir qual é o objetivo da leitura. Nesse mesmo livro ele fala sobre isso, né? Você definir um objetivo, e ele cita 3 objetivos na leitura que você pode ter, que é um divertimento, entretenimento com aquela leitura, ou você pode obter informação somente, né? Precisa saber de algo e você corre, faz aquela leitura um pouco mais rápida, prestando atenção. E tem um terceiro nível, terceiro objetivo, para não confundir os termos, mas um terceiro objetivo, que é expandir a sua compreensão. E se tratando de expandir a compreensão, esses 4 níveis ele faz muito sentido quando você aborda eles de uma forma sequencial com um livro, e você realmente dedica tempo para que você venha a expandir o seu conhecimento. Caso você não saiba daquilo que você está lendo, você consegue ter um ganho muito maior, e caso você já tenha uma certa dinâmica com aquele tema e tal, já conhece algumas coisas, você consegue aproveitar mais do livro e comparar com outros livros, e assim você constrói todo o entendimento nesses 4 níveis. O que eu percebi ao longo da minha vida lendo, que antes eu lia muito de uma forma livre, assim, né? Sem um entendimento de uma técnica como essa, sem fazer perguntas muitas vezes por livro, sem questionar se realmente aquele livro fazia sentido aquilo que ele estava falando, muitas vezes sem a compreensão, e fazendo de uma forma mesmo amadora, assim, na leitura, né? E agora que eu tenho esse conhecimento, que eu estou estudando sobre isso, eu percebo que a minha leitura ela tem ficado um pouco mais profunda, e eu tenho gravado muito mais, as minhas reflexões têm melhorado, e a partir do momento que eu vou aplicando isso na minha leitura, isso vai melhorar ainda mais. Claro que o último nível eu ainda não fiz, não cheguei no último nível de leitura que ele apresenta aqui, até porque exige um tempo maior e eu preciso dedicar mais tempo, e ainda não consegui pegar um tema que eu possa me aprofundar no nível que ele apresenta no último nível. Você vai perceber que realmente do que eu estou falando no final desse vídeo, quando eu apresentar o último nível. E caso você já saiba, né, do que eu estou falando, você sabe muito bem daquilo que eu estou trazendo nesse momento. Então, vamos lá para esse conteúdo. E o primeiro nível que ele apresenta é a leitura elementar. Nesse nível, o leitor atinge um nível básico da alfabetização. Realiza a transição do não alfabetizado para uma pessoa agora alfabetizada. E geralmente isso acontece no tempo escolar, quando você está no ensino fundamental, que você passa a aprender a ler, a juntar as palavras, a formar frases, a estudar a gramática, você passa
a relacionar as palavras e assim você vai sendo alfabetizado. Ele trata esse nível elementar disso. E eu sei que isso ele parece um tanto quanto óbvio, né? Nessa questão de que é o primeiro passo da leitura e às vezes fica um pouco cansativo. Fica aí nesse vídeo que vai fazer sentido na decorrer dos outros níveis, porque geralmente as pessoas, e eu não sei se você se enquadra nesse momento, mas ficam nesse primeiro nível. Aprende a ler na escola, mas sempre lê da forma que eu comentei que eu sempre li. Então, eu sei ler, eu consigo compreender as palavras, mas nunca avancei além disso. Fiquei nesse nível até há pouco tempo da minha vida, nesse nível elementar, sem subir para os outros níveis. E geralmente os nossos problemas em relação à leitura e interpretação nós podemos colocar na conta do nosso processo inicial de alfabetização. Talvez, assim como eu, né, não tive um período de escola o qual eu estudava bastante. E também não tive um ensino muito fundamentado. Então, grande dificuldade muitas vezes em ler livros e ler livros difíceis, com temas difíceis, vem disso, né? Desse problema no momento da escola, seja por N motivos. Então, ele trata esse primeiro nível como nível elementar. O segundo nível de leitura que ele apresenta é a leitura inspecional. E o que é esse nível? É você fazer uma pré-leitura ou uma leitura rápida de um livro por um período mais curto. E nesse período mais curto você tenta aproveitar o máximo para extrair o máximo de conteúdo do livro como um todo, antes de fazer a leitura mesmo do livro. Nesse nível, você deixa de fazer a pergunta, o que diz a frase, né, num parágrafo, para pensar a respeito do que se trata o livro. Então você vai olhar para o livro como um todo antes de fazer a leitura. Então você vai ler o sumário, vai ver como que está dividido o livro, quais são os temas que ele aborda. Você vai fazer a leitura talvez de algumas páginas de forma mais rápida para tentar pegar alguma coisa do livro. Você vai no final da página, ver como que ele organiza as notas, ver como ele organiza tudo e vai tirar uma resposta dessa pergunta, do que se trata o livro. Então, do que se trata o livro, como ler livros. Então, muitas vezes está no título da obra, mas nem sempre vai ser assim, tão facilitado como esse livro. Então, eu sei que esse livro ele trata sobre como ler livros, ele apresenta 4 níveis de leitura, onde o leitor tem que caminhar ao longo desses níveis de leitura para que ele venha aprofundar e para que ele venha conhecer mais dos livros que ele lê, para que ele venha gravar mais o conteúdo, para que ele realmente se torne um leitor e um leitor eficiente. Não somente aquele que lê vários livros, mas também que sabe do que se trata os livros, grava o conteúdo do livro, sabe a argumentação do autor, o que o livro falou realmente, se ele concorda, se ele discorda, se ele é um livro prático, se ele é um livro teórico, tudo isso esse livro vai me ensinar a estar fazendo quando eu estou nos meus momentos de leitura. Então esse nível inspecional realmente é isso, é para você fazer essa pré-leitura. Eu não fazia isso, agora eu estou colocando na minha vida. Eu já fiz a pré-leitura, uma leitura inspecional do livro Essencialismo. Então eu já sei do que o livro trata, e quando eu for abordar a leitura, que é o próximo nível, quando eu for ler mesmo o livro, eu já tenho uma ideia geral daquilo que o livro fala. Eu já pesquisei, já busquei, já li no material do livro o que as pessoas falam sobre aquele livro. Então eu já tenho uma ideia realmente daquilo que trata esse livro. O próximo nível da leitura, e claro, aqui eu estou fazendo só passando por cima realmente dos temas e não estou aprofundando, tem muitas outras coisas que cada nível ele traz uma certa profundidade, ele não aprofunda tanto no nível elementar, ele não fala tanto a respeito da alfabetização, desse fundamento, ele vai mais para os outros níveis e ele aprofunda mais
dos outros níveis. Então foi uma escolha dele fazer isso, e tem vários livros que falam sobre alfabetização, e o foco dele é do nível 2 para frente, né? E o terceiro nível, ele vai falar sobre a leitura analítica. Agora, nesse nível que realmente você vai iniciar a sua leitura que você vai estar fazendo. Então, do que se trata esse nível? Trata de uma prática mais complexa e sistemática de qualquer um dos níveis anteriores. Então, agora começa a ficar mais complexo a questão da leitura. E sistemático, né? Porque você tem que ter um sistema que vai te conduzir, vai te dar o norte das perguntas que você vai fazer para o livro, né? Para você compreender mais os argumentos do autor. A leitura analítica é uma leitura profunda e completa, a melhor que você pode fazer. Então você tem que estar inteiro nesse momento da leitura, totalmente ativo, conversando com o autor e assim extraindo o máximo de conteúdo. Nesse nível, o leitor deve fazer muitas perguntas e organizá-las da melhor maneira e da maneira mais adequada sobre o que está lendo. Por exemplo, vamos lá, algumas perguntas que você deve fazer nesse momento para o livro. Identificar a unidade do livro. Então você tem que ir identificando, grifando, vendo as frases, vendo os argumentos, vendo as partes do livro como um todo e organizando na tua mente com o objetivo principal do livro que você já pegou da leitura institucional, e agora você vai organizando as partes e vai deixando tudo organizado na sua cabeça. Você vai vendo também as palavras importantes, que são muitas vezes chaves para a compreensão. Então, se no momento da sua leitura, você tem que estar atento para você identificando as palavras-chave. Opa, o autor usou essa palavra aqui de novo, ó, aqui embaixo já está usando de novo. E você tem que pegar essas palavras, esses termos, e tentar identificar a forma que o autor utiliza esse termo. Porque depende do livro que você lê, o autor utiliza um significado diferente para aquela palavra, para aquele termo, né? Que foge um pouco do senso comum. E muitas vezes você está interpretando de uma forma a palavra, mas o autor está usando um outro significado para aquela palavra. E daí você perde o entendimento daquele texto, daquele momento, daquele ponto, que vai ser importante no decorrer da leitura. Percebe então que, cara, você tem que fazer essas perguntas, você vai ter que correr atrás desses significados e talvez esteja no próprio contexto daquilo que você está lendo, vai ter que voltar à leitura, analisar os pontos, ver os argumentos e assim organizando na sua mente realmente o conteúdo do livro. E assim você vai aprofundando mais o conteúdo desse livro. E dentre outras coisas que você tem que fazer, para que você tem que perguntar, ver os significados, ver os parágrafos, a unidade, tudo você vai acumulando ali para você entender certos pontos que o autor traz. E depois de você fazer toda essa análise, compreender todo o conteúdo do livro, ainda você tem que fazer o seu julgamento em relação àquele livro. Se você discorda, se você concorda com o autor, ou se você vai omitir a sua opinião, o seu julgamento por enquanto, até você compreender mais aquilo que ele está trazendo naquele livro. Olha quantas coisas que é preciso ser feito em uma leitura. E se você tem o objetivo de expandir o seu conhecimento, você precisa dar atenção a essas coisas. E o quarto nível é a leitura sintópica. Então, depois de você fazer toda essa análise, toda essa leitura e reler e buscar entender e compreender o conteúdo do livro, agora você vai fazer essa leitura comparativa, que é a mesma coisa que a leitura sintópica. Nesse nível, o leitor não se limita a ler um livro, mas lê muitos livros e relacioná-los uns com os outros. Então agora você vai ler muitos livros e vai relacionar um com os outros, tendo um tema central que interliga todos esses livros. Então um exemplo aqui, eu estou lendo o livro
como ler livros. Então eu vou ter que procurar outros livros que se propõem a falar do mesmo tema desse livro, para que agora eu venha ler os outros livros e faça essas relações. O leitor sintópico consegue construir uma análise sobre o tema em questão, o qual pode não estar presente em nenhum deles. Então você vai absorver conteúdo de um livro tal, você vai buscar conteúdo num outro livro, e assim você vai construindo uma análise que talvez não encontre em nenhum deles, mas algo que você foi construindo com as suas leituras. Esse é o papel da leitura sintópica, é um outro nível profundo de leitura. Geralmente isso é exigido em faculdades, né? E às vezes níveis altos, como por exemplo mestrado, doutorado, exige que você faça esse tipo de trabalho para você escrever uma tese, por exemplo, para você defender um argumento, um ponto, para você aprender realmente aquilo que você está estudando, você precisa fazer esse tipo de leitura. Na faculdade, graduação já deveria ser assim, né? Exigir esse nível de leitura para que você venha realmente, como que eu posso colocar? Você venha a dominar o tema que você está estudando, dominar a faculdade que você escolheu e logo mais a profissão que você vai exercer. Então, resumindo o conteúdo desse vídeo, existe 4 níveis de leitura. Eu ia falar que existem 3 objetivos, né? E também faz parte do resumo, que é o entretenimento, obter informação e expandir o seu conhecimento. Esses são os objetivos quando você pega um livro, né, para ler. E existem 4 níveis de leitura. Então, leitura elementar, leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. Então, veja se faz sentido para você esses níveis de leitura, no seu nível, qual o nível que você está na sua leitura, se você tem desenvolvido esses níveis de leitura, ou se você ainda não colocou em prática, talvez você não tinha esse conhecimento, assim como eu estava lendo de uma forma sem esse tipo, né, de organização na leitura. Isso tem feito muito sentido para mim. Eu ainda não cheguei nem na metade desse livro e já estou aprendendo muita coisa. Depois eu quero voltar e fazer uma leitura realmente analítica nele, aprofundando, e depois fazer uma leitura sintópica sobre esse tema de leitura, e assim eu acredito que vai ser de grande valor para as minhas reflexões aqui nesse canal também sobre a leitura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário nesse vídeo.